Uma das piores coisas que tem é quando nos sentamos para assistir uma palestra, um treinamento, uma reunião, a pessoa fala de maneira confusa, nunca chega a lugar nenhum. Ou fica enrolando, enrolando e nada acontece. Pois bem, eu vou te dar hoje 10 dicas para que isso nunca aconteça na sua fala em público, que você tenha domínio, segurança e consiga transmitir uma excelente mensagem. Olá, tudo bem? Eu sou o Rômulo Gutierrez. Este é o canal Oratória Sem Mimimi, sou professor de oratória há 27 anos e eu vou trazer 10 dicas simples para você falar em público sem enrolar, sem ficar tergiversando, tá bom? Ó, senta aí, vamos tomar aquele cafezinho, porque aqui o vídeo é sem edição, para te mostrar que de fato dá para ser explicativo de maneira fácil e acessível para qualquer um, sem mistério. Primeira dica fundamental. Você pode, não há problema nenhum, ter um papel ou um cartão organizando os tópicos que você vai falar. Isso não é ruim, tá bom? Afinal de contas, algumas pessoas preferem fazer isso nos slides, ótimo. Algumas pessoas, de repente, estão um pouco mais inseguras, montam os slides de maneira lógica, mas você pode ter cards também, você pode ter alguns papéis que vai ficar na sua mesa, tudo bem? Exemplo, se eu estou conduzindo uma reunião, eu vou ter que falar de questões de, exemplo, mudança da estrutura, diminuir gastos excessivos com recursos, vou ter que falar das férias dos funcionários e também do pagamento do banco de horas. Eu posso, se eu organizei slides, mesmo com os slides, montando ali na minha mesa 1, 2, 3, 4 cartões de pontos que eu quero abordar, que eu nem vou colocar no slide, eu posso ir dar uma olhada, não há problema nenhum, tudo bem? Por que que isso é importante? Você tem uma materialidade. Eu prefiro usar em slide, mas eu já estou muito habituado. Você pode montar isso em cards para quê? Para que você tenha uma ordem lógica da sua fala. Lembra que eu falei que tem pessoas que fazem uma confusão que a gente não consegue entender? É uma das piores coisas. Por quê? Porque elas não ordenaram por onde elas vão iniciar, por onde elas vão comentar, por onde elas vão desenvolver. Aí fica uma coisa muito esquisita. É a primeira técnica. A segunda, eu sempre digo que quem pergunta, conduz. Quem pergunta, conduz. Pergunte a si mesmo. Ou durante a sua fala, pergunte ao público, oscilando emoções. Vocês já viram os grandes professores universitários? Eu trabalho na universidade, tenho vários colegas, inclusive meu papel caiu aqui, deixa eu pegar. Tem vários colegas meus que, quando eles estão dando aula, eles conduzem de uma maneira que eles vão perguntando. Então eles estão dando uma aula, por exemplo, sobre, vamos falar aqui sobre farmácia. E eles podem, durante as aulas, eles falam, aí vocês podem me perguntar, quais são os 3 fármacos mais perigosos que uma pessoa pode ter contato sem o devido equipamento de proteção individual? Essa é uma pergunta interessante. O primeiro deles, então, ele pergunta para a turma, ele pergunta a si mesmo, ele vai conduzindo a coisa como se fosse uma conversa. Essa é uma técnica muito interessante. Quem pergunta, conduz. Ao invés de ficar com aquela fala monótona, do mesmo jeito, da mesma maneira, deixa eu tomar meu café, senão vai esfriar. Da mesma maneira, você pode, tendo perguntas. Rômulo, será que eu vou ter a fluidez de fazer essas perguntas durante a minha fala? Se você não as tiver, você pode colocar nos slides. Exemplo, a cada 4 slides eu coloco uma pergunta que eu mesmo vou responder ou que eu vou citar a plateia e aí você consegue conduzir de maneira mais segura e mais leve. Terceiro ponto, muita gente me pergunta, Rômulo, você é professor de oratória, é pesquisador, é autor da área, na hora me dá branco. Não é por isso que eu vim de preto. Na hora me dá branco, o que eu faço? 3 dicas fundamentais. Primeiro, jamais tente decorar. Nunca decore a sua fala. Quem decora vai ter branco. Jamais decore. Segundo, a sua apresentação é o seu grande modelo. Então, quando você montar os seus slides, você já monta de uma maneira que vai estar ali estruturado de uma maneira lógica, que você vai olhar, que você vai conseguir compreender o que você tem que fazer. Sugiro sempre trabalhar com estrutura de tópicos. Não vários tópicos por slide. Por slide, 1 ou talvez 2 tópicos. E em cima daqueles 2 tópicos você vai explicando. E uma terceira dica que eu sempre dou, quando você monta os seus slides, você pode, exemplo,
Eu leio, eu montei os meus slides de conteúdo. Quando eu faço a leitura, no quarto slide eu falo aqui, eu vou dar um exemplo de uma vez, exemplo, que um fármaco levou uma farmacêutica para UTI. Então eu marco esse slide, eu faço uma marcação. Eu posso colocar no cantinho da tela aqui, ó, uma marcação, sei lá, de uma farmacêutica, uma mulher farmacêutica. Uma imagem pequena que só eu vou enxergar. Eu faço isso. Aí eu lembro que eu tenho que contar aquela história. Ou então eu posso pôr no próprio slide. Eu ponho os dois tópicos e ponho um próximo slide de uma mulher farmacêutica com as mãos assim, sujas, sei lá, e que tem ido para o hospital. Eu conto a história. Então eu faço as marcações de histórias, de exemplos, dentro dos meus próprios slides. Aí eu nunca esqueço. Não me dá branco. Vamos para a quarta dica? Vamos lá. Antes de eu seguir na quarta dica, se você quer que eu te ajude a montar a sua apresentação, treinar a sua apresentação, verificar a sua apresentação, ó, o WhatsApp está na tela, está no primeiro comentário deste vídeo e também na descrição. Você clica, você vai direto, tá bom? Me chamar. Preços especiais para os inscritos no canal Sala de Oratória. Na descrição e no primeiro comentário também tem 2 itens muito legais para você. Um e-book muito interessante para você dar um show nas suas apresentações e também o curso Academia da Oratória, que é um curso completo, um curso online, que vai te ajudar em tudo. Então dá uma olhada, vai valer a pena. Aqui no Sala de Oratória, o café é sempre por minha conta, a oratória é sem mimimi, de todo jeito, vídeos toda quarta-feira, 13h, tá bom? Então faz inscrição e deixa o seu like. Quarto ponto, isso é uma coisa importante de eu dizer para você. Esqueça o passado, é de lá que vem o branco. Como assim, Rômulo? Essa coisa de ter o branco, travar, ficar com medo, muitas vezes vem lá do seu passado, da sua escola, da apresentação que você teve medo, é um trauma. Na psicologia, nós vamos chamar de um trauma. Sabe uma queimadura que você faz no dedo e fica marcado? É um trauma, só que esse é um trauma físico. Mas existem os traumas emocionais. Então qual é a minha dica sobre isso? Pensa numa coisa. Se você for uma celebridade, alguém extremamente conhecido, eles estão bastante preocupados com o mensageiro. Exemplo, eu fui ver uma palestra outro dia inclusive foi meu professor também, lá na PUC ele me deu aula, na PUC São Paulo. Mas ele veio aqui na minha cidade, ele não lembrou de mim, eu conversei com ele, falei, você me deu aula, tudo, ele, enfim, foi muito simpático. Professor Mário Sérgio Cortella. Quando ele chegou aqui na minha cidade, na cidade onde eu moro hoje, que é Mogi das Cruzes, é Grande São Paulo, a galera estava ensandecida para ver o Cortella. Ele é uma celebridade. Desta maneira, as pessoas estão muito preocupadas com quem? Com o mensageiro. A mensagem é importante, o que ele vai falar é importante, mas eu quero ter contato com o mensageiro. Agora, se você não é uma celebridade, que é o teu caso e é o meu também, você vai conduzir uma reunião, você vai conduzir um curso, você vai conduzir uma palestra, eles não estão muito preocupados com você, eles estão preocupados com a mensagem que você vai trazer. Então, tira esse peso, tira esse bloqueio. Ai meu Deus, o que vão pensar de mim? Ai, se eu tiver branco, prepare uma boa mensagem. Prepare como você vai falar, os exemplos que você vai dar. Verifique as necessidades daquele público, o que eles precisam aprender. Traga algo prático que eles vão utilizar. E mesmo que você gagueje, mesmo que você não esteja na tua melhor performance, mesmo que você não seja tão experiente, os caras não vão ligar porque você contribuiu. Guarde isso. Quinto ponto, fundamental, conecte-se às pessoas. Conexão é um dos fatores mais importantes da oratória e só os 9 minutos de vídeo. Quando eu falo em conexão, eu gosto de usar a fórmula SPCE. Sapato, Papa, Charlie, Eco. Simplicidade, propriedade, contribuição e ensino. Como é que as pessoas se conectam com alguém que está dando uma palestra, um curso, conduzindo uma reunião? Como é que as pessoas se conectam? Primeiro, simplicidade. Se a pessoa já chega com o peito todo para cima, já boa tarde pessoal, eu sou o doutor fulano, eu tenho 300 graduações, já quebrou o rapó já. Simplicidade. As pessoas gostam do que é simples, não do que é mal feito, do que é simples. Segundo, porque quem é não fica falando. Segundo, propriedade. As pessoas se conectam com indivíduos que têm propriedade naquilo que estão falando. Você viu que você percebeu que ela manja. Você notou que ela conhece.
Você notou que ela tem experiência. E aí, lógico, para você falar em público, você não vai conhecer tudo, impossível, mas você minimamente teve condição de estar ali, senão não teria sido convidado ou convidada. Então, propriedade, mostre a tua vivência, o que você já fez, com exemplos, de maneira sutil. Terceiro ponto, contribuição, foi o que eu falei. Não estão ligando para o mensageiro, eles estão preocupados com a mensagem. A mensagem vai contribuir? Eu vou aprender ou não? Se eu for aprender, não importa. O mensageiro, se ele te for simples e tiver propriedade, está tudo bem. E o quarto ponto é ensino. Conseguiu me ensinar? Conseguiu me fazer refletir ou mudar as minhas práticas? Beleza. Eu assisti uma palestra fantástica, inclusive eu dei várias palestras com ela já. Eu fazia muitas palestras na área de atendimento ao cliente. E eu conheci a Laura Miller, do programa Altas Horas, uma simpatia, um doce de pessoa. E eu dava palestras para uma agência chamada KLA, do meu amigo Edilson Lopes, abraço Edilson, e a Laura também dava palestra. E a Laura é uma pessoa simples, tinha propriedade, ela falava de sexo, sim, ela falava de equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, contributiva, ensinava, não posições do Kama Sutra, pelo amor de Deus, mas ela dava dicas de como você poderia aliviar o estresse do trabalho, como você poderia ter uma vida sexual ativa com o teu parceiro. Uau! Era legal a palestra. E era um show. Mesmo porque as pessoas estavam muito preocupadas com o mensageiro, porque era uma figura famosa naquela época, mas a mensagem era muito boa. Ela criava conexão. Sexto aspecto, fuja de temas polêmicos. Fuja. Vai falar em público, vai dar exemplos. Não dê exemplo de política, não dá exemplo de futebol, não dá exemplo de religião, não dá exemplo de sexualidade. Fuja desse tipo de questão. Mesmo que, a não ser que você vá a uma igreja. É outra história. A não ser que você vá numa comunidade LGBTQIA+, e você vai falar para esse público. Ou você vai numa comunidade de políticos, aí é outra história. Mas eu acredito que são poucos aqui nesse caso. Evite temas polêmicos. Se você tem os seus fóruns de questionamento, suas questões, guarde para você, respeite os outros, porque quando você dá, eu mesmo dando palestra uma vez, eu fui ironizar uma determinada figura política, eu não sabia que tinha um militante daquele político na plateia, e o cara começou a causar comigo. E eu quis só fazer uma brincadeira, uma piadinha. Por que eu fui fazer aquilo? Então, evite o máximo. Sétimo aspecto, leia muito sobre o tema logo após terminar os seus slides, tá? Eu chamo isso de reserva de emergência. Ou seja, vou fazer uma apresentação sobre atendimento ao cliente. E vou falar muito sobre atendimento via WhatsApp, já que está aqui na tela. Vou falar muito sobre atendimento via WhatsApp. O que eu vou fazer, obrigatoriamente? 2, 3 dias antes da minha palestra, eu vou ler um pouco sobre o assunto, vou assistir alguns vídeos sobre o assunto, de maneira leve, sem ficar tentando concatenar com a minha apresentação. Aquilo vai me dando, subconscientemente, uma reserva de emergência para no momento da minha fala eu ter um exemplo que não estava no meu script, eu consegui fazer uma associação que não estava no meu script, eu consegui responder uma pergunta de alguém que eu também não tinha me preparado, mas eu trouxe ali uma reserva. É fundamental. Oitavo aspecto, o anjo da guarda. Eu sempre falo do anjo da guarda, não é para você acender vela para o seu anjo da guarda quando você for falar em público, não é isso não. Quando eu falo do anjo da guarda, na tua plateia, procure sempre 1, 2 ou 3 ali, pessoas que estão aparentemente concordando com você. Quando você encontra essas pessoas, a pessoa está ali te assistindo, ela está anotando, feliz. Fixe os olhos nelas ao longo da tua fala. Tudo bem? Só toma cuidado se não tiver as 3 pessoas estão desse canto e você fica o tempo todo falando para cá e a plateia está toda aqui. Aí não. Mas tente encontrar rostos familiares, porque isso vai te trazer mais segurança. É muito perigoso quando nós olhamos pessoas que estão sisudas, pensando, fazendo cara de não concordância, e aí a gente começa a ficar com medo. Então tome cuidado com isso também. Quanto mais nervoso na sua fala, mais você degusta cada palavra. A nossa tendência, quando estamos ansiosos, nós queremos
acelerar a fala. Falar mais rápido para se livrar mais daquilo. E quando você começa a acelerar, é um sinal claríssimo de que você está com medo e ansioso. E lembre-se, a plateia, se você não é uma celebridade, eles não estão preocupados com o mensageiro, eles querem saber da mensagem. Mas o mensageiro começa a ficar tão aflito que a plateia pensa, será que ele tem domínio do que ele está falando? Será que ele conhece o que ele está falando? E aí você pode cair em descrédito. Então, se você está nervoso, quanto mais nervoso, você vai falar mais pausadamente, mais tranquilamente, com mais pausas, mais firmeza, e aí esse nervosismo vai se dissipando com o passar da tua fala. E um erro que você nunca pode cometer, as pessoas não nos julgam apenas por aquilo que falamos, elas nos julgam também pela nossa aparência. Não é a falta de cabelo, que é o meu caso, ou o excesso dele, ou a marca da sua roupa, mas a linguagem corporal interfere bastante. E eu vou te dar 10 dicas de como ter uma linguagem corporal top na sua fala em público, que está nesse vídeo aqui. Corre lá para assistir que vai te ajudar bastante. Excelente preparação, um abraço e até mais. Tchau!